Graças a Deus, amém, irmãos? É interessante quando nós cantamos esses cânticos. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. E quando nós paramos para refletir sobre isso, não importa qual seja a luta ou quão grande ela seja, nós precisamos sempre lembrar que nós nunca estaremos sozinhos. Nós estaremos sempre com o nosso Deus, amém, irmãos? E Ele não tem como se esquecer de você ou de mim. Ele não tem como pestanejar, Ele não tem como tirar uma soneca, porque Ele não está somente ao nosso redor, e não está somente olhando para nós, Ele está em nós, porque nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? E quando nós paramos para refletir sobre isso, e nós olhamos o contexto atual, nós precisamos refletir sobre como enfrentamos as crises do nosso dia a dia, como enfrentamos as crises da nossa vida, como enfrentamos as crises que surgem. Porque crise é igual a temporal, ele simplesmente chega. Não tem essa de aguardar, não tem como você dizer, olha, esse é o momento. Não, simplesmente chega. E eu falo, quando a gente pensa sobre chuva e temporal, Trajano parece que tem uma corrente de ar por cima da cidade que é muito rápido. Você começa o dia muitas das vezes com um sol lindo e um céu azul, e quando chega meio-dia, desce uma tempestade, não é assim? Que é a trajanense, sabe disso. Por isso, nessa noite, quando nós falamos sobre enfrentar o que for, porque eu sei quem luta por mim, ou como nós cantamos no primeiro cântico, mas preciso aprender a confiar em Ti. Eu quero refletir com os irmãos sobre o tema enfrentando a crise com o Senhor. Enfrentando a crise com o Senhor. E eu quero convidar você que está aqui no templo, você que está na sua casa, a abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 14 ao versículo 28. Nós vamos refletir sobre a história de um grande rei que houve em Jerusalém, em Judá, um homem que foi usado tremendamente por Deus, mas que assim como você e eu, também cometeu atitudes que não estavam de acordo com a vontade do Senhor, que nós devemos aprender para não fazê-las, e atitudes corretas que ele assim o teve e que nos ensina que nós devemos colocar em prática, ou seja, lições, ensinamentos, princípios, para enfrentarmos a crise, independente qual ela seja, com o Senhor. Porque o que faz a diferença quando você passa por uma adversidade na sua vida, o que faz a diferença quando você passa por uma crise, é se você está com o Senhor ou não. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai fazer a diferença na minha vida. Segundo Reis, livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14 ao versículo 28, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Vamos colocar de pé nesse momento? Nós vamos nesse primeiro momento somente até o versículo 19, irmãos. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14 ao versículo 19. Vamos fazer uma leitura alternada. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor, a igreja. Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe,
as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E peço ao Senhor que Ele fale com você através da sua palavra, você possa ser edificado, você possa ser transformado pela palavra do Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, aprender o que as Sagradas Escrituras, ó Deus, têm para cada um de nós nessa noite. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e pedimos, Pai, como o salmista assim o pediu, que o Senhor desvenda os nossos olhos para que venhamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Obrigado pela Tua igreja que se reúne, a Tua igreja, Pai, que está em cada lar, que está Te adorando, ó Deus, onde estiver agora espalhadas pelos 4 cantos dessa cidade, ó Pai, no seu trabalho, ó Pai, seja numa cidade mais distante. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Poderia sentar, irmãos. Quando nós olhamos para a história do rei Ezequias, nós vemos que esse homem ele passou por diversas adversidades, momentos muito difíceis em sua vida. E Ezequias se destacou por algumas situações que aconteceu com ele, e dentre elas, uma que ele ficou acometido de uma doença terrível, que ele iria morrer, e Deus acrescentou 15 anos de vida para Ezequias. O texto que Deus acrescenta 15 anos de vida a Ezequias é posterior a esse, mas o momento que Ezequias passa por esse momento é também no momento desse contexto da guerra que nós estamos vendo. E quando você olha para a história desse homem e a história de Judá, eles estão passando um momento terrível. Porque se o tema dessa noite é enfrentando a crise com o Senhor, significa que é um momento de adversidade. Significa que é um momento onde você e eu, nós saímos da nossa zona de conforto. Uma crise pode ser uma doença, um diagnóstico médico que a pessoa recebeu que ela não esperava. E que talvez ela vai ter uma batalha durante alguns meses ou talvez alguns anos, e ela não sabe como será no final. Uma crise pode ser uma situação de desemprego. Uma crise pode ser uma separação conjugal. Uma crise pode ser um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema de alguém, de um ente querido, afastado da presença do Senhor. Uma crise é um momento difícil. E cada um sabe quais são as suas crises que já passaram, que estão passando, ou talvez possa vir um dia a passar. E essa situação que Ezequias está vivendo, o contexto é que Israel acabara de ser levado cativo para a Síria. Ou seja, o povo de Deus não obedeceu a palavra de Deus, e como consequência, Deus envia a Síria e leva Israel, leva Samaria cativo para a Síria. Depois de um cerco de 3 anos, irmãos, pare para pensar numa coisa. Um cerco de 3 anos é algo terrível, porque naquele tempo, as guerras eram bem diferentes do tempo de hoje. As cidades eram cidades fortificadas. Fortificadas por quê, pastor? Porque haviam grandes muros em volta da cidade. E quando outro exército queria invadir aquela cidade, eles faziam um cerco. E no cerco ninguém podia sair, ninguém podia andar. E o cerco de Samaria, de Israel, durou 3 anos, 36 meses. A situação foi terrível. E a Síria já havia invadido diversas cidades fortificadas, e agora a Síria está em direção a Judá, e também invadiu diversas cidades fortificadas de Judá, mas falta uma cidade. E a cidade onde está o rei Ezequias é a cidade de Jerusalém. E aqui nós temos
o primeiro princípio para a nossa vida, para enfrentarmos a crise com o Senhor. Independente do tamanho e do tempo da crise, mantenha sempre os seus olhos fixos no Senhor. Como assim, pastor? Existem pessoas que quando as coisas estão bem com elas tiram os olhos do Senhor. A situação financeira está boa, a família está indo bem, a saúde está em plenas condições, ou seja, está tudo caminhando bem. E ela se afasta de Deus. Ao invés de ela ser grata ao Senhor, ela se afasta do Senhor. E existem pessoas que, diante da crise, diante da adversidade, ao invés de ela buscar ao Senhor, dela se voltar para o Senhor, ela também toma a decisão de se afastar de Deus. Então guarde uma coisa no seu coração: independente do tamanho da crise, ou do espaço da crise, do tempo da crise, nunca tire os seus olhos do Senhor. A gente acabou de cantar aqui, eu sei quem luta por mim. A gente acabou de cantar, todas as coisas cooperam para o bem. Irmãos, isso cantando é algo incrível. E é a palavra de Deus sendo cantada, amém, irmãos? Mas no meio da crise, você tem que lembrar disso também. Você não pode se esquecer. Por quê, pastor? Porque no meio da crise, o que Satanás quer, o seu inimigo quer, é tirar os seus olhos do Senhor. Porque ele sabe que se ele conseguir tirar os seus olhos do Senhor, você vai colocar os seus olhos em algum caminho que não é o caminho da vida, que não é o melhor para você. E no meio da crise, no meio da provação, nós podemos ser tentados a cair em algum pecado. Ezequias está passando um momento que é um momento muito difícil. E diz a Bíblia que esse homem é um homem de Deus. Eu quero convidar você a olhar comigo, olha o que diz em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, volte uma página na sua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz sobre esse homem. 2 Reis 18, 5, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ou seja, a Bíblia está dizendo, olha, desde que o reino foi dividido, depois da morte de Salomão, que você vai ter Roboão governando uma parte das tribos de Judá, de Israel, e você vai ter Jeroboão governando a outra parte. Desde esse momento não houve rei como o rei Ezequias. É um rei diferente. Verso 6. Por quê, pastor? Porque se apegou ao Senhor. Não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele. Presta atenção nessa parte. Assim o Senhor estava com ele. O Senhor estava com quem? Com Ezequias. Ele não estava sozinho. O Senhor estava com ele, porque ele teve compromisso com o Senhor. Quando você tem compromisso com Deus, quando você coloca a sua fé em Deus, independente da adversidade da crise, você nunca estará sozinho, amém, meu irmão? Nunca se esqueça disso. A crise pode ser o tamanho que ela seja, ela pode demorar o tempo que for, mas lembre-se, você nunca vai estar sozinho. Quando você assume um compromisso com Deus, Deus está com você. Nunca se esqueça disso. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Destaque: rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Pastor, por que você está falando que diante das crises nós devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor? É porque Ezequias, mesmo diante de tudo isso que a Bíblia está dizendo sobre ele, ele toma uma atitude. Talvez uma atitude ao olhar os desertos assírios, invadindo as cidades fortificadas de Judá, tendo visto que Samaria já tinha sido levada para o cativeiro depois de um cerco de cerca de 3 anos. Ou seja, a crise é terrível. E ele está olhando para a sua cidade, ele está vendo que não vai ter como suportar aquele grande exército de pelo menos 185 mil homens. Ou seja, não é qualquer crise, não é qualquer situação. E quando você olha para essa situação, você talvez possa fazer uma comparação com você mesmo. Qual é a crise que você esteja enfrentando hoje?
Porque não importa o tamanho da crise, a diferença que o texto mostra para você e para mim é que o Senhor estava com ele. Mas Ezequias, ele desvia os seus olhos e tenta resolver a situação. Ele tenta dar um jeito naquele momento que ele está passando. Eu quero convidar você a olhar comigo o que diz o versículo 13 do capítulo 18. No 14º ano do reinado de Ezequias está sendo projetado, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria que estava em Laquis, dizendo: eu errei. Lembre-se, o Senhor estava com Ezequias. E ele tinha se rebelado contra o rei da Síria. E agora o que Ezequias está dizendo? Eu errei. Eu errei. Pare de me atacar e cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro, 1000 quilos de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia onde? Na casa de Deus. Ele diz: olha, vai lá na casa do Senhor e arranca tudo, pega tudo. Vamos entregar para o rei da Síria. E nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor. O templo é de quem? De Ezequias ou é do Senhor? Do Senhor. E nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, havia revestido e o deu ao rei da Assíria. Mas olha o que diz o verso 17. Mas o rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Tartã, Rabsari, que é com um grande exército, ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e quando chegaram, pararam na extremidade do arqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E mandaram chamar o rei Ezequias. O que Ezequias tentou fazer resolveu a situação? Não. Mas nunca se esqueça, diz a Bíblia que o Senhor estava com ele. Interessante quando você olha para esse texto, porque ele toma uma atitude sem consultar quem? O Senhor. Então, diante da crise, diante dos momentos difíceis, você não pode tirar os seus olhos de Deus. Você não pode permitir que a adversidade te afaste do Senhor, das coisas de Deus, da direção que Deus tem para a sua, para a minha e para a nossa vida. A Bíblia diz no Salmo 118, verso 8 e 9, que é melhor buscar refúgio no Senhor. Você só busca refúgio quando você está passando por um momento de adversidade, quando você está passando por uma crise. Porque o refúgio é um lugar de segurança. Você busca um lugar de segurança no meio da adversidade, no meio da tempestade. Não deu certo a atitude de Ezequias. Ainda o Salmo 118 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É interessante, irmãos, quando eu olho para esse texto, que Ezequias fez o que o pai dele fez. E quem é o pai de Ezequias? O pai de Ezequias é o rei Acais, um rei que fez as coisas contrárias à vontade de Deus, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ezequias foi diferente. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas se você olhar comigo rapidamente, 2 Reis 16, volte uma página na sua Bíblia. 2 Reis 16, versículo 8. Acais pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Assíria. A mesma Assíria. A mesma atitude que Ezequias vai tomar posteriormente. O rei da Assíria lhe deu ouvidos. Preste atenção nisso. Subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou Rezim. O que estava acontecendo aqui? A Síria e Israel estavam atacando Judá.
E aí Acais, que é o pai de Ezequias, ele toma atitude. Ele pega o ouro, manda para o rei da Síria, o rei da Síria vem e salva ele. Porque a confiança dele não está em Deus, está no homem. E aí ele resolve aquela situação. Só que agora, depois da morte de Acais, Deus levanta Ezequias como rei de Judá. Um homem que se dedica ao Senhor, diferente de todos os outros reis. Só que agora ele está passando uma crise. E ele tem os cronistas, aquele que relata tudo o que acontece. Nossa, papai mandou o ouro para o rei da Síria anterior, resolveu a parada. Manda arrancar o ouro todo aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os erros do passado não devem ser novamente renovados, não devem ser novamente realizados. Quando nós olhamos para o passado e vemos algum erro, seja nosso ou de alguém, porque nós também aprendemos com o erro dos outros, significa que nós não devemos comer? Ezequias, um homem de Deus, usado pelo Senhor, tomou a mesma atitude do seu pai, só que agora o problema não foi o quê? Resolvido. Agora o problema não foi resolvido. Olhe comigo, 2 Reis, capítulo 18, versículo 29. Olhe na sua Bíblia. Olha a resposta diante dessa situação. Capítulo 18, versículo 29. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Essa é a resposta. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor. Essa é a resposta. Dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O rei está dizendo o seguinte, o rei da Síria: não acredita nisso não, gente. Não acredito nessa história que Ezequias pode estar dizendo para vocês, ó, Deus vai nos livrar, fiquem tranquilos. Só que então Ezequias, ele toma uma nova atitude. Não deu certo pegar o ouro, não deu certo pegar o ouro da casa do Senhor e entregar para o rei de presente. Então guarde o primeiro aprendizado para a sua vida e para mim nessa noite. Para a gente enfrentar as crises com o Senhor, independente do tamanho da crise, independente do tempo da crise, mantenha sempre os seus olhos fixos no Senhor. Nunca tire os seus olhos do Senhor. Irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia. A primeira coisa que a gente ouviu foi o quê? Fica em casa. E a gente pensou assim, ano que vem resolveu a situação. Foi ou não foi? A gente já imaginou que no outro ano as coisas iam estar muito mais tranquilas. Mas o fica em casa ainda continua. Não se esqueça disso. Evite sair de casa, você continua ouvindo isso. E nós não sabemos como que vai ser ano que vem. Vacinas estão sendo dadas. Milhões de pessoas já participaram, já tomaram a vacina. Mas guarde uma coisa no seu coração. Nunca coloque a sua confiança no homem acima da sua confiança em Deus. Nunca. Absolutamente nunca. A nossa confiança precisa estar sempre no Senhor, porque você pode ser tentado a confiar em quem? No homem. Tome cuidado com isso. Diante das crises, o nosso joelho precisa estar no chão. Eu não estou sendo negacionista, eu não estou falando para não tomar vacina, não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte: mesmo com toda a tecnologia que existe na humanidade, mesmo com todos os médicos e cientistas que existem, quando você precisar ir no médico para fazer qualquer coisa, coloque a sua confiança no Senhor. Deus, ilumine a mente daquele médico, para que aquele remédio que ele vai dar para minha filha ou para mim, venha ter um efeito melhor do que o esperado. Coloque a sua confiança sempre em quem? Em Deus. Nunca tire a sua confiança do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que vai ser em dezembro, mas eu sei que nós vamos continuar confiando no Senhor. A minha oração é que os cientistas a cada dia mais desenvolvam, seja medicamento, seja vacina, seja o que for, para o melhor da nação e da população.
Mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. Por quê, pastor? A vida e a morte estão na mão de quem? De Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, no meio da aflição, no meio da crise, não tire os seus olhos do Senhor. Por quê? Porque se você tirar os seus olhos do Senhor, você pode afundar. Como assim, pastor? Pedro está andando sobre as águas, mas ele tira os olhos do Senhor. E qual o resultado? Ele afundou. Então não tire os olhos do Senhor. Coloque sempre a sua confiança em Deus. Estamos com um novo presidente da República. Já tem quanto tempo o Bolsonaro está no governo? Vai fazer 2 anos, não é isso? Vai fazer 2 anos, estou certo? 2 anos. Talvez você votou no Bolsonaro ou não votou no Bolsonaro. Essa não é a questão aqui. A questão é, nós continuamos orando pelos nossos governantes. Eu não sei se você votou em Rodrigo Viana ou se você não votou. A questão é que você vai continuar orando pelos seus governantes. Por quê, pastor? Porque Deus mandou. E você vai confiar sempre no Senhor. Então, não tire os seus olhos do Senhor. Independente qual seja a crise, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar orando. Segundo aprendizado que esse texto nos dá, diante da crise, humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 19. Olha a nova atitude agora que Ezequias ele toma. Capítulo 19, verso 1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, ouviu o quê, pastor? Ele ouviu aquele enviado do rei da Síria dizer: olha, não acredita em Ezequias não. Esse Deus que ele está falando aí, ó, não pode resolver a situação de vocês não. Não acredita nele não, gente. Quando Ezequias ouve isso, ele toma uma atitude, uma nova atitude. Agora ele não vai tentar tirar ouro de algum outro lugar que possa ter, porque ele já tirou o ouro todo, até da casa do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco. Só que agora ele não vai buscar o ouro na casa do Senhor. Agora ele vai buscar o dono da casa, que é Deus. E aqui está a grande diferença. Ele vai agora buscar ao Senhor e entrou na casa do Senhor. O que significa rasgar as vestes? Rasgar as vestes para um judeu é uma expressão de grande emoção, de aflição, de tristeza, de angústia. Não resolveu dar o ouro e a prata. E aí ele rasga as suas roupas, ele rasga as suas vestes. Diz o texto que ele veste-se de pano de saco. O que significa? Ele se humilha confessando o seu pecado, a sua tristeza. E diz o texto que ele entra na casa do Senhor para buscar a Deus, dependência de Deus. Ei, no meio da crise não é para você se afastar de Deus. No meio da crise não é para você parar de orar. No meio da crise não é para você parar de buscar a Deus. Ah, pastor, eu estou passando um momento difícil, não quero nem saber de igreja agora. Tem gente que faz isso, acredita? Não, é para você buscar a Deus, é para você continuar buscando a Ele. É para você pedir direção a Ele, é para você botar os seus e eu colocar os meus joelhos no chão. É para se humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Ele, a seu tempo, te exalte. É para você colocar a sua confiança não em homens, mas colocar a sua confiança no Senhor. Ezequias, ele diz em 2 Crônicas 32:7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Quando você se volta para o Senhor, quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, você renova suas forças para enfrentar a crise. Mas quando você tenta dar um jeitinho, quando você confia nas suas próprias mãos, quando você confia no homem, por causa do orgulho,
Por causa da soberba, diz a Bíblia que a soberba precede a ruína. Diante da crise, o melhor lugar para estar é aos pés do Senhor, amém, irmãos? Você não pode sair de lá. Pastor, eu estou com uma crise conjugal, vai para os pés do Senhor. Pastor, eu estou com uma crise financeira, vai para os pés do Senhor. Pastor, eu estou com uma crise na saúde, vai para os pés do Senhor. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Então, em primeiro lugar, não tire os seus olhos do Senhor na crise. Isso não significa que você não vai tomar atitudes, não é isso. Mas significa que a primeira atitude é você colocar a situação diante de Deus. Deus me dá sabedoria para saber como agir, como eu devo enfrentar esse momento. Direciona-me nos lugares que eu devo ir. Senhor, abra os meus olhos para que eu entenda o que eu devo fazer. Dependência de Deus. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Você precisa fazer. Segundo lugar, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Terceiro lugar, diante da crise, procure a palavra de Deus e aqueles que te aproximam do Senhor. Olha o que diz o verso 2, capítulo 19. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, todos estão se humilhando diante de Deus, sem exceção. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? No meio da crise, junte sua família para se humilhar diante do Senhor. Se você estiver sozinho, vai ser só você. E Deus está olhando para você. Mas se tiver mais gente junto, é você e sua esposa, senta junto e fala, olha, vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos pedir direção ao Senhor. Vamos pedir que Ele nos mostre na sua palavra qual é a sua vontade. Vamos pedir ajuda a um homem ou uma mulher de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Não foi somente o rei Ezequias, mas aqueles que estavam com ele. Olha o texto que o texto diz. Todos vestidos de pano de saco fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo, de vergonha, como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. É bem provável que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse, diga ao rei o seguinte, assim diz o Senhor. Agora o rei tem uma resposta de Deus. Agora o rei não foi buscar as coisas de Deus, do templo de Deus, o ouro e a prata. Agora o rei foi buscar o dono do ouro e da prata. Diante das adversidades, das crises, o melhor lugar para ir é buscar ao Senhor. Olha o que o texto continua dizendo. Diga ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, verso 6, não tenham medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais o servo do rei da Síria blasfemam contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Pastor, tem um exército com mais de 185 mil homens. A crise é enorme, pastor. E aí Deus diz algo assim, fica tranquilo. Eu vou colocar um espírito nele porque ele está me afrontando. Ele vai voltar para a terra dele. E lá ele vai morrer. O que a gente aprende com isso? Não há crise que seja grande demais para o Deus que você serve e que eu sirvo. Amém, irmãos? Não importa qual seja. Não importa se a crise é mundial, igual a que nós estamos vivendo. Ela continua totalmente debaixo do controle do seu Deus e do meu Deus. Amém, igreja? Não importa se a situação que você está vivendo é muito difícil. Pastor, é difícil demais. Pastor, já tem anos, pastor. Ela continua debaixo do controle de Deus. E às vezes a gente tem que mudar a oração.
Às vezes a gente está falando, Deus transforma, transforma, transforma. A gente tem que, de repente, perguntar, Deus, é para mudar algo em mim? Eu estou pedindo para o Senhor transformar, mas é para transformar o outro, é para me transformar. Fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Tem algo que precisa mudar em mim, porque às vezes estou querendo que o outro mude, mas talvez é em mim, não é no outro. Mas o lugar que nós devemos estar é direcionado pela palavra de Deus. Ezequias manda ir até o profeta Isaías, e o profeta Isaías é aquele que tem a palavra de Deus, é o profeta de Deus. E eu aprendo duas coisas aqui. No meio da crise, você precisa ter a direção da palavra de Deus. E em segundo lugar, no meio da crise, procure a ajuda de homens de Deus e de mulheres de Deus para te aconselhar. Irmãos, um conselho conforme a palavra de Deus é uma pérola, é um rubi, é uma pedra preciosa. Quantas são as vezes que a gente está no meio de uma adversidade, no meio de uma crise, e Deus envia a pessoa, a gente procura a pessoa, e ela diz, olha, esse é um caminho bom para você seguir. E aquilo abre os seus olhos. Então guarde isso no seu coração. No meio da adversidade, procure a direção na palavra de Deus e procure homens e mulheres de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz, aconselhai-vos uns aos outros mutuamente. Procure homens e mulheres de Deus, para que no meio da crise nós venhamos seguir o caminho da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por último, nessa noite, diante da crise, ore e espere confiantemente pelo Senhor. O versículo 10 ao versículo 13, diz assim, olhe na sua Bíblia, digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus em quem você confia o engane ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? Você pensa que você vai escapar? Pois aqui, você está se enganando, rapaz. A gente já destruiu um monte de povos aí, os deuses deles não puderam suportar. Pensando que você e o seu Deus vai suportar. Verso 12, será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telazar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Ivã? Essa é uma carta que Ezequias recebe. Coloca para mim, de novo, o folder da mensagem, por favor. Isso. Essa é a carta que ele recebe. E a atitude dele é muito interessante, porque ela está relatada aí no versículo 14. E diz assim, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Você sabe o que é isso aqui que Ezequias está fazendo? Isso é um ato de fé. Ezequias pega a carta e fala assim, aqui ó, Deus, ó, escreveu para o Senhor. Estão afrontando o Senhor. Irmãos, quando nós aprendemos a orar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele revelou para nós, diz a Bíblia que Ele nos ouve e Ele nos atende. Quando nós oramos no nome de Jesus e não no nosso nome, porque no nosso nome ela nem passa do teto, quando nós oramos conforme a vontade de Deus, a gente sabe que o Senhor Ele está nos ouvindo. Ezequias, ele coloca a carta diante de Deus. Essa é a atitude dele. Olha o que diz o texto, nós já estamos terminando. Verso 15, e Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Olha a oração de Ezequias. Sabe esse exército que está aí, Senhor? O Senhor está no domínio de tudo. Eu fico imaginando Ezequias orando e lembrando do ouro que ele tirou da casa do Senhor. Porque olha o que ele está dizendo, o Senhor é o dono disso tudo, desses exércitos aí tudo. O Senhor é o Senhor dos exércitos, não somente do exército, dos céus e da terra.
Verso 15: somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. E ele diz: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre o Senhor os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. A oração de Ezequias não é sobre ele. A oração de Ezequias é sobre Deus. Não se esqueça disso. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Senhor, olha só o que está acontecendo na minha casa. E eu sei que isso aí é obra do maligno. Mas, Senhor, intervém com a tua mão poderosa. Não deixe isso acontecer, não, porque o seu nome seja glorificado. Restaura o que tem que ser restaurado. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, não, mas restaura, Senhor. Coloca na mão de Deus. Para a glória de Deus, não nossa, para a glória dele. O texto continua, verso 17: é verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e pedra feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Olha o que Ezequias agora fala: Senhor, livra a gente, mas para que as terras, as pessoas saibam que só tem um Deus. Porque eles estão falando que estão destruindo todo mundo aí, por quê? Porque eles venceram os deuses, que são de madeira, que são de prata, que são de ouro, mas Deus só tem um, que é o Senhor. Então, a oração de Ezequias não é para a glória do rei, é para a glória do Rei dos Reis, que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Quando você compreende isso na crise, e ele entendeu que o lugar que ele deveria estar era aos pés do Senhor, a direção que ele deveria tomar era através da palavra do Senhor, que a oração que ele deveria fazer era para a glória do Senhor. Que venha o seu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui no reino que o Senhor me permitiu governar, aqui na minha casa, aqui no meu casamento, aqui no meu trabalho, aqui na minha vida, como ela é feita aí no céu, para a tua glória. Diz a palavra do Senhor, e aí nós temos a resposta de Deus, e eu quero ler somente o final dessa resposta, versículo 32 do capítulo 19. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Olha a resposta de Deus: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde se voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade, para livrar por amor de mim. Olha o que Deus está dizendo: por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens de Israel, dos assírios. De manhã, quando o restante, e quando a Bíblia diz os restantes do exército, é porque eram mais de 185.000 homens. De manhã, quando o restante se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram a espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, e Esarhadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Sabe o que esse texto está dizendo? Que independente qual seja a crise, qual seja o seu tamanho, qual seja o seu tempo, ela continua debaixo do controle do nosso Deus. E que você e eu, nós somos chamados para a glória de Deus, a não tirarmos os nossos olhos do Senhor, pedirmos a direção de Deus através da sua poderosa palavra, a nos aproximar de Deus e a orarmos a Ele.
não nos afastarmos do Senhor. A grande ideia que eu gostaria que você levasse para sua casa nessa noite, ela diz que diante da crise, mantenha seus olhos, a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quais são os seus medos. Ele sabe o que está te preocupando hoje, nesse momento. Diz a Bíblia que Ele sonda o seu coração. Ele sabe o seu andar, o seu deitar. Ainda que a palavra chegue à sua boca, o Senhor conhece toda ela. Ele nos sonda. Ele nos cerca por trás e por diante, mas a mão dele está sobre as nossas vidas. E todas as coisas vão ter que cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, diante da adversidade, diante da crise, mantenha seus olhos, não tire seus olhos do Senhor. Não coloque sua confiança no homem. A nossa confiança tem que estar em Deus, irmãos. Diante da crise, mantenha a sua confiança, mas também tenha esperança. Por quê, pastor? Porque seu Deus é bom. Não se acredita nisso de todo o seu coração, no meio da luta, no meio das lágrimas, você não pode esquecer que seu Deus é bom. E você continua confiando nele. Eu quero convidar você nessa noite a fechar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu não sei como é que você está aqui hoje, mas a palavra que Deus trouxe ao nosso coração é uma palavra que nos direciona, que fortalece nossas mãos para sabermos o caminho que devemos trilhar diante das adversidades que ou já surgiram ou que estamos passando ou poderemos vir a passar. Então não tire seus olhos do Senhor. Não seja enganado, ludibriado pelas armadilhas que o inimigo coloca. Mas mantenha-se diante do Senhor, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Continue confiando nele, ore ao Senhor, busque direção na sua palavra e espere com confiança. Isso é esperança. Espere com confiança. Porque esperança é fé em tempos de crise. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. Pastor, eu estou passando por uma crise na minha vida financeira hoje. Pastor, eu estou passando por uma crise no meu casamento. Pastor, eu estou passando por uma crise com os meus filhos, não é de hoje. Pastor, eu estou passando por uma crise na minha saúde, na minha casa, no meu negócio. Eu não sei qual é a crise que você está passando. Pastor, a maior crise que eu estou passando é espiritual, porque eu não tenho força para buscar a Deus como um dia eu busquei. Coloque diante de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Não tire os olhos do Senhor nessa noite. Você que está na sua casa, onde você estiver, não tire os olhos do Senhor, não desista, não pare. Não olhe para o lado. Continue confiando no Senhor. Peça direção a Deus na sua palavra, ore, clama a Ele. E espere com confiança. Continue confiando em Deus, porque Ele é bom, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós. Fale com o Senhor nessa noite, coloque sua vida diante dEle. Eu quero orar com você e por você. E eu quero convidar você, onde você estiver, se colocar de pé. Coloque-se de pé nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Fale com Deus. Ore nessa noite, fale com o Senhor nessa noite. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra. Palavra essa, Pai, que nos direciona, que nos fortifica, que nos edifica, Senhor, que nos exorta. E, ó Deus, diante da crise nós não podemos, ó Pai, pensar e enfrentá-la sem Ti. Nós precisamos de Ti em todo o tempo, Pai, seja nos dias bons, seja nos dias ruins. E, ó Deus, que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Que venhamos, ó Pai, nos humilhar debaixo da Tua potente mão, para que a seu tempo o Senhor nos exalte. Que venhamos buscar direção na Tua palavra, que venhamos buscar conselhos de homens e mulheres do Senhor. Que venhamos, ó Pai, nos humilhar em oração,
Porque se o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, sabemos que o Senhor virá dos céus, sabemos que o Senhor perdoará os nossos pecados, sabemos que o Senhor nos sarará e sarará a nossa terra. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Tua misericórdia nessa noite, pedimos que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos direcione, pedimos, Pai, glorifica o Teu nome nas respostas de oração que teremos nessa noite. Glorifica Teu nome, ó Pai, na vida daqueles filhos que vão retornar para o caminho do Senhor. Glorifica o Teu nome, ó Pai, naqueles casamentos que serão restaurados. Glorifica o Teu nome na cura recebida. Glorifica o Teu nome na porta aberta, Senhor, que está fechada. Glorifica o Teu nome, Pai. Que venha o Teu reino na nossa vida e seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas, porque assim como os homens do Senhor, Pai, que estão relatados na Bíblia tinham falhas, nós temos falhas. E nós pedimos, Pai, fortifica-nos na Tua graça, em nome de Jesus, em nome